Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Eu sou Daniele Roseno, advogada, imigrante, youtuber sem carisma. E no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade à minha história de gravidez, né? A gestação e o parto pré-natal no Canadá. Eu comecei a compartilhar um pouco dessa experiência com vocês no último vídeo. Até lá, que vocês podem encontrar aqui no canal. Vou deixar linkado aqui pra vocês. E nesse vídeo eu contei pra vocês como foi a minha primeira fase da gravidez, até um período antes disso, como foi a parte conturbada da mudança no meio da gravidez, ter que voltar pro Canadá, né, sendo que a gente já tinha planejado de ficar no Brasil, tudo. Enfim, terminamos com a parte em que me ofereciam um aborto como se estivessem me oferecendo um chá. Essa é a verdade. Então, no meu primeiro contato com a midwife, mesmo eu estando com mais de 20 semanas de gravidez, me foi oferecida a possibilidade de abortar a minha filha. Isso é praxe do sistema canadense. O aborto no Canadá, ele é liberado. Os últimos dados disponíveis no sistema do governo canadense dizem que no Canadá anualmente são feitos cerca de 120 mil abortos, pouco menos do que isso, entre 115 e 120 mil abortos, né, eletivos, abortos que as mulheres escolhem abortar, e desse número, 15% é realizado acima das 24 semanas, né? Então, no Canadá você pode matar bebês de 6 meses, bebês que têm total possibilidade de sobreviver fora do útero, mas se você, né, quiser aí assassiná-los, você tem esse direito com o dinheiro público, né? Que é importante a gente lembrar essa parte também, que todo o sistema de saúde no Canadá é público, não é privado. Então, com dinheiro público, a gente tá financiando o aborto como se não fosse nada, né? Então, fica aí a reflexão. Enfim, depois que eu convenci a midwife que eu não estava engravidando, que eu não tinha engravidado por pressão, que eu realmente queria ter a minha filha, nós começamos o pré-natal. O pré-natal era basicamente uma consulta por mês com elas, no consultório delas. Nessa consulta, elas mediam a barriga, faziam alguns questionários, né, passavam algumas perguntas. Eu tive alguns exames de sangue que eu fiz porque eu pedi e implorei. Como eu tinha feito metade da minha gravidez, metade do meu pré-natal no Brasil, eu já tinha trazido alguns exames e eu já sabia que parte das minhas vitaminas precisava de reposição. Então, quando eu comecei com as midwives, eu procurei direcionar muito da minha consulta com elas para essa parte da reposição. Por quê? Porque eu sei que no Canadá é muito complicado isso. Eles passam toda a suplementação, mas dependendo do tipo de coisa que você precisa repor, como por exemplo ferro, Deus nos acuda. Né? Eles vão deixar você chegar numa ferritina baixíssima quando você já não tiver mais com condição de levantar o braço para pegar uma água. Aí eles vão pensar se eles vão te direcionar para reposição de ferro ou não. Dizem que aqui nos Estados Unidos também é assim, né? Mas eu fui uma grávida, gente, muito consciente de tudo. Então eu estudava muito, eu tava sempre por dentro, eu pesquisava muito, eu assistia muitas aulas de médicos no YouTube e eu sabia mais ou menos o que eu precisava focar, né? Então eu não fui uma grávida assim passiva, que deixava tudo na mão do sistema e deixa o sistema me levar. Eu estudava tudo, eu tava sempre por dentro, eu tava sempre muito preocupada com essa parte da saúde. A minha gravidez foi uma gravidez que foi muito leve, eu não tive pressão, eu não tive pitacos indesejados o tempo todo, até porque eu tava longe da família, e então eu me blindava muito disso. Eu não tive aquele monte de eventos que só trazem ansiedade pra gente, chá de bebê, chá de não sei o que, chá de revelação, ensaio fotográfico, eu não tive nada disso, graças a Deus, foi uma escolha minha, tá? Então eu tive uma gravidez muito leve. Outra coisa que me ajudou também a ter uma gravidez leve, eu fechei a minha agenda. Logo que eu engravidei da minha filha, eu fechei a minha agenda para novos clientes. Tanto que vocês nem me veem aqui falando do meu trabalho como advogada mesmo. Por quê? Porque hoje eu trabalho com um grupo muito específico de clientes. Eu tenho clientes comigo já há 5, 10 anos. E esses clientes são os clientes que eu continuo atendendo em casos judiciais, né? Casos de processos judiciais que tem que ir pra justiça. E aí eu fechei a minha agenda. Eu parei de pegar novos casos até para eu poder continuar dando suporte para os meus clientes e para que a minha gravidez fosse bem leve, bem tranquila. Então, assim, foi muito bom. Foi muito bom. Eu me exercitava diariamente, saía para caminhar, fazia musculação. Eu fiz musculação até 37 semanas. A minha filha nasceu com 38 semanas, quase 39. Então, assim, eu tive uma gravidez ótima. Super saudável, eu não tive diabetes gestacional, eu não tive pré-eclâmpsia, eu não tive pressão alta, eu não tive placenta prévia, eu não tive nada. A saúde estava super em dia, a saúde da bebê também, em todos os exames dava sempre tudo certo. Então assim, eu tava muito confiante,
na minha gravidez, sabe? Porém, por quê? Porque eu estudava e eu tinha meio que o controle da situação. E aí eu vou ter que defender as midwives. Por quê? Como as midwives, o trabalho delas é te proporcionar uma gestação com melhor bem-estar, elas estão mais focadas no seu bem-estar, no bem-estar do bebê, do que com a parte só técnica. Era mais fácil para mim conseguir as coisas com elas do que com a obstetra. Então, exemplo, a minha ferritina baixou para 20. O ideal na gravidez é entre 70 e 100. A minha baixou para 20, eu sempre tive problema de anemia, e a minha baixou para esse tanto, e eu tava me sentindo muito fraca. Tinha dias que eu passava 3, 4 horas dormindo à tarde, coisa que eu nunca fiz. Por quê? Porque eu tava exausta e era falta de ferro. Então, nesses casos, o indicado é que você faça a reposição de ferro intravenosa. E, gente, é muito caro. Uma sessão de ferro intravenoso custava $250. Um pouquinho mais, era 275, com as taxas TIPS ficava $300. Então, a maioria das pessoas do Canadá não faz, tá? E aí, quando a grávida tem um problema de ferritina, aí eles ficam mandando você tomar comprimido, vai resolvendo com comprimido. Mas na gravidez, aquilo ali não dá resultado. Você não consegue recuperar o nível de ferritina que você precisa só tomando comprimido. Você precisa fazer intravenoso. E eu fiz um AUE, eu pedi, eu chorei, eu falei que eu não levantava da cama, que eu tava passando mal, que eu não ia conseguir fazer o parto. Assim, eu fiz um escândalo com as midwives, no sentido de, não de ser ignorante com elas, mas de mostrar pra elas que aquilo tava me deixando muito mal. Por quê? Porque como o objetivo delas é o bem-estar da gestante e do bebê, elas meio que são mais complacentes nesse sentido, entendeu? A obstetra, por exemplo, cagou que eu pedi ferro intravenoso. Falei, não precisa disso não, 20 tá bom. Até 5 de ferritina, a gente entende que tá tudo bem. E aí, só que as midwives não. E as midwives, elas têm o poder de emitir guia de exame pra você. Então, toda vez que eu queria fazer a intravenosa, eu conversava com as midwives. Eu fiz 4 sessões durante minha gravidez e eu acho que isso foi maravilhoso, porque me deu aquele gás no final da gestação, né? Pra que eu conseguisse dar conta de tudo que tava acontecendo e do parto, que depois vocês vão assistir no próximo vídeo, que foi praticamente uma maratona misturada com eu sei lá o que. Foi um caos, meu parto foi um caos. Mas assim, só pra vocês entenderem que, como eu estava ligada, eu sabia que aquela fraqueza era questão da ferritina, os meus exames mostravam isso. Então, quando eu comecei a sentir fraqueza, eu já pedi pra elas me darem uma guia de exame de sangue. A gente checou a ferritina, a gente checou a vitamina D, a gente checou a B12, a gente checou várias coisas. Eu fiz toda a suplementação certinha, não deixei de fazer nenhum dia, eu tomava todos os suplementos, o ômega 3, que é muito importante pro cérebro do bebê, o cálcio que elas tinham mandado eu tomar, até eu acho que 28 semanas eu tomei AS para evitar a pressão alta. Que mais que eu tomei? Tomava multivitamínico, né, de gestante também, tomava a B9, B12, enfim, eu tomava várias vitaminas por dia, eu me exercitava, enfim, tava tudo caminhando, sabe? Mas porque eu sempre tava ali ativamente pedindo. Eu falava, olha, eu queria checar a ferritina, porque eu tô sentindo assim, assim, assado, olha, eu tô sentindo tal coisa, tal coisa, tal coisa. E se tinha alguma coisa muito diferente do que eu já tinha visto, que eu já tinha estudado, ou do que eu esperava que elas me falavam, eu confirmava com o médico do Brasil, tá? Então eu tive esse suporte ainda. Enfim, o pré-natal tava indo super bem, né? A bebê tava muito bem. Eu deixei muito claro desde o início que eu queria ter um parto normal. Por que eu queria ter um parto normal? Porque eu era uma gestante acima do peso. Então, se você é uma gestante obesa, você é uma gestante que está acima do peso, o ideal é que você não seja submetida a uma cirurgia. Porque, gente, a vida do gordo não é ruim só porque ele não veste a roupa, as roupas não servem nele. A vida do gordo é ruim em todos os sentidos. Em todos os sentidos. E quando a gente tá falando de cirurgia eletiva com uma pessoa gorda, é complicado. Entendeu? Porque a gente tem muito mais resistência à anestesia, a gente tem muito mais resistência na cicatrização, no processo de recuperação. Pensa que o corpo que é gordo, ele já tem que trabalhar dobrado, triplicado, para poder sobreviver, para que o coração e o corpo em si consiga o coração trabalhe para manter aquele corpo vivo. Pensem desse lado. E olha que eu nem sou uma pessoa gigante, não. Mas é assim que funciona o mecanismo, tá? Da obesidade. Então o corpo já tem que trabalhar dobrado para fazer você sobreviver por você ser gordo. Imagina você enfiar uma cirurgia que vai cortar 7 camadas de pele, vai cortar o útero, tirar um bebê dali, pra você ter que se recuperar depois, sozinho, num país que você não tem ajuda. Assim, essa possibilidade pra mim, ela era inexistente.
Inexistente. Eu estava morrendo de medo de ter um parto normal. Eu nunca quis ter um parto normal. Eu era aquela mulher feminazi, super bem sucedida, de São Paulo, que trabalhava 12, 14 horas por dia e dizia que quando eu estivesse grávida eu ia pro salão, eu ia fazer cabelo, eu ia fazer unha, chamar a equipe fotográfica e eu faria uma cesárea eletiva, escolheria hora, data, ia fazer até o mapa astral pra criança nascer e não me dar muita dor de cabeça, entendeu? Todo esse processo. Então, eu pensava dessa maneira antes de viver na pele tudo que eu vivi. É por isso que eu não alimento o ódio do Canadá quando o assunto é esse assunto. Eu tenho os meus traumas, mas eu não responsabilizo o Canadá e digo, Canadá, malvadão, acabou com o meu psicológico porque eu passei por isso na minha gravidez. Eu não faço isso. Por quê? Porque eu acredito em Deus, tá? Eu acredito que eu passei pelo que eu passei porque eu precisava de uma mudança completa na minha cabeça, na minha vida, na minha forma de pensar, na minha forma de ver a minha família, na minha forma de me comportar, na minha forma de ser mulher, de ser esposa, e que tudo isso era o meu processo para me tornar a mãe que eu sou hoje, tá? Então é por isso que eu estou falando com vocês aqui, mas eu de fato não tenho mágoas do Canadá por ter passado por tudo isso. Tá? No final do dia, eu acho que é uma bosta o sistema. Eu acho que o sistema, ele é uma bosta. Eu acho que o sistema permitir que esse tipo de coisa aconteça, de oferecer aborto, como tá oferecendo um chá, de não fazer os exames necessários, de negligenciar a questão das vitaminas da gestante, a questão da ferritina na gestação. Isso tudo eu acho horroroso. Horroroso que isso exista. Mas eu não sou inocente pra achar que isso só existe no Canadá. Porque se você conversar com as mulheres do SUS, você vai ver que para elas foi muito parecido com isso. Você vai ver que, se você conversar com as mulheres aqui dos Estados Unidos, você vai ver que muitas delas também passaram por isso. A reclamação, ela é generalizada. Então, não é um problema somente do Canadá. O que aconteceu no meu parto foi muito grave. Foi muito grave. O Canadá tem responsabilidade nisso, tá? Porém, eu preciso seguir minha vida. Não dá pra eu ficar chorando o que aconteceu comigo, o que aconteceu na minha gravidez, na minha gestação, no meu parto, pro resto da minha vida, entende? Então eu prefiro olhar pra tudo isso e pensar que Deus me permitiu passar por isso, porque eu precisava realmente mudar a cabeça que eu tinha com relação a tudo isso, com relação ao meu papel na minha casa, na minha família e na sociedade também. Porque o que eu estou fazendo aqui agora é parte do meu papel na sociedade. Eu era essa mulher extremamente materialista, focada 100% no trabalho, filhos e marido vêm em 10º plano. Meu foco é ganhar dinheiro, meu foco é fazer dinheiro e eu fazia isso muito bem. E eu estava muito mais preocupada com isso do que com família, com saúde, né? Então, a vida, gente, ela traz o que você precisa às vezes, né? Eu acredito que Deus, ele dá o que a gente precisa e não o que a gente quer. Então eu passei por tudo isso, eu considero que o meu pré-natal ele não foi ruim porque eu fui uma grávida muito ativa, porque eu fui uma grávida que pedia, eu fui uma grávida que eu participava, eu olhava todos os meus exames, eu pesquisava o que estava acontecendo ali, eu via como eu poderia melhorar aquela situação. Como eu podia reverter tal situação? O que estava no meu controle, o que não estava no meu controle, entende? Então eu fui muito ativa na minha gestação, eu fui muito participativa, eu não entreguei na mão do sistema e deixei rolar, tá? Por isso eu acho que eu consegui navegar bem dentro desse sistema, lembrando que quando eu engravidei, eu já tinha mais de 6 anos no Canadá, eu já entendia como o sistema funcionava, eu já me comunicava bem em inglês, e ainda assim foi difícil, porque vocabulário médico não é um vocabulário simples, mas eu conseguia, né, me desenrolar tranquilamente, eu conseguia falar com toda a equipe, na hora do parto eu xinguei em português, tá, mas no geral, assim, durante a gestação, pré-natal, tudo, foi bem tranquilo, eu não tive nenhum problema de relacionamento com as midwives por conta disso. Eu acho que a escolha pelas midwives foi muito boa, me ajudou, porque se eu não tivesse com uma equipe focada no meu bem-estar, provavelmente eu não teria sido ouvida como eu fui. Provavelmente elas não se fosse um médico, um obstetra que cuida de mim, de mais 60 grávidas, ele não teria tempo para isso. Ele não teria, o foco dele não seria esse. Os médicos, eles são muito mais da exatas ali. Eles são muito mais de escreveu, não leu, é isso aqui, A mais B é tal, não, ferritina só fica péssimo, o protocolo do Canadá é abaixo de 5, se você tá em 20 você tá bem, foda-se, se você tá se sentindo bem, você não tá, você tá caindo, se você não tá conseguindo levantar da cama, se você não tá conseguindo
tomar banho sozinha, o problema é seu. O protocolo fala que é a partir de abaixo de 5 que a gente vai fazer intravenoso, você não tá abaixo de 5, foda-se. Então, assim, o fato de eu estar com as midwives me trouxe muito mais bem-estar, porque elas me ouviam. Então, quando eu ia lá, eu pedia um exame de sangue. Podemos fazer um exame de sangue, porque eu tô me sentindo assim, assim, assim. Elas me davam. Quando eu ia lá e pedia um ultrassom extra, elas me davam. Eu fiz alguns ultrassons extras, porque elas pediram pra repetir. A gente não conseguiu identificar algumas coisas e vamos repetir. E teve 2 ultrassons extras que a gente fez realmente por precaução. O problema começou a acontecer quando eu tava mais ou menos com 34 semanas. Por quê? Como eu era uma grávida com obesidade, por mais que minha gravidez fosse toda saudável, eu tivesse com tudo em dia, eu estava me exercitando, não tinha diabetes, não tinha pressão alta, não tinha eclâmpsia, não tinha nada de grave, né, na minha gestação. Eu só estava acima do peso. Apesar de eu ter conseguido controlar o meu peso, meu ganho de peso durante a gestação, eu controlei bem até o final do segundo trimestre. No terceiro trimestre eu comecei a ganhar mais peso por semana do que eu deveria. E como eu falei pra vocês, a obesidade ela é uma doença multifatorial. Então, tem muitas coisas que impactam, né? Não é só o que você come. Um corpo gordo fazendo um bebê no meio de uma bagunça de hormônios, que no normal, sem bebê, já não funcionam direito. Os meus hormônios sempre foram bagunçados, por isso também eu tenho a tendência da obesidade. Então, era uma situação delicada. E aí elas me chamaram e falaram, olha, Daniele, o protocolo é que a gente agora te transfira para uma obstetra. A obstetra vai ter que te acompanhar a partir da 34ª semana, porque existe esse ponto e o Canadá entende que dentro do protocolo a obesidade ela é um fator de risco para a gravidez e precisa ser monitorada de mais perto. Então você, a partir de agora, vai ter o acompanhamento da obstetra, e nosso também. A gente vai te acompanhar até o dia do parto, a gente vai estar lá com você, mas a partir de agora quem vai chefiar o seu pré-natal vai ser a médica. Eu sei que elas me mandaram pra médica, pra obstetra. Era uma chinesinha, assim, parecia muito competente, mas extremamente seca. E essa médica, ela foi muito, assim, direta, sabe? Ela falou, você tem que parar de comer, você tem que cuidar de quanto você ganha de peso, daqui pra frente você não vai mais comer nada que engorda, você só vai comer vegetais e proteína, tomar água e tal. E assim, eu levei muito a sério, sabe? Porque eu tava com muito medo. Então eu fazia os exercícios, 2 km por dia, caminhando, grávida de 9 meses, caminhando 2 km por dia, fazendo a musculação todos os dias. Então, fazia piscina também. Então, assim, eu tava me exercitando, sabe? Mas o meu peso continuou aumentando. Ali no final da gestação, continuei subindo de peso. E essa médica decidiu que ela queria me cortar. Ela queria me submeter a uma cesárea. Porque existe um risco, você é uma gravidez de risco, a gente pode fazer uma cesárea, porque daí você vai estar num ambiente 100% controlado, que eu vou ter o controle de toda a situação. Assim, era o jeito que ela se sentiria mais segura de fazer o meu caso, entendeu? Só, gente, que eu já tinha estudado muito, eu sabia que para o meu tipo de corpo, o ideal era não ter uma cesárea, porque eu poderia ter muitos problemas na recuperação da cesárea, eu teria um risco de vida gigantesco na cesárea, então assim, não dava para eu considerar. Então assim, a cesárea não era uma opção, não podia ser a minha primeira opção. E aí eu tive que negociar com essa médica pra gente tentar um parto normal. Ela foi contra, ela não queria, ela queria a cesárea agendada, como a Daniele do passado queria. E veja como é o poder de Deus na vida, né, da gente. Quando a gravidez, ela é um processo de renascimento para nós. Então, ali eu via, sabe, como você gerar um filho é você ter uma experiência com Deus. Porque se Deus mandou o filho dele pra terra, gente, é porque ele ama muito a gente, sabe? Porque quando você vive, que você tá ali com o seu bebê dentro da sua barriga, você esquece de você. Você não pensa em você. Eu não tava nem aí pra mim, eu não tava nem aí pro que eu sonhava da cesárea agendada, cabelo feito, unha. Eu não tava nem aí. Eu queria o melhor pra minha filha. Eu sabia que o melhor pra minha filha era o parto normal. Mas eu sabia que se eu tivesse que induzir esse parto, seria muito sofrimento pra mim. E mesmo diante dessa situação, eu escolhi o caminho de maior sofrimento pra mim. Porque se existia um caminho que poderia ser melhor pra minha filha, era o caminho que eu queria seguir. Mesmo que isso significasse
passar por um caminho que seria de maior sofrimento pra mim, entende? Então, quando ela veio e sugeriu a cesárea, a oferta que ela me fez foi, é a opção mais controlável. Você vai estar no centro cirúrgico anestesiada. Ela queria, inclusive, me anestesiar 100%. Ela falou, eu vou te apagar quando você acordar, sua filha vai estar lá. Não existe possibilidade de eu passar por isso. Não por opção. Se eu tiver que passar por isso, porque era a última opção, que bom que temos essa opção. Que bom que temos essa opção. Mas eu não vou escolher isso. Porque eu sabia das implicações disso. A cesárea numa pessoa obesa, gente, é uma agressão maior ainda do que já é a agressão de ser uma pessoa gorda. Ser uma pessoa gorda já é uma agressão pro seu sistema físico, pros seus órgãos, pro seu corpo. O meu corpo foi feito para sustentar 79 quilos. Que é o meu peso padrão de sempre. Ele não foi feito para suportar 150 quilos, entendeu? Então, meu corpo já está sendo agredido, já estava sendo agredido há muito tempo. Se eu pegasse esse corpo completamente destruído, inflamado, e que por um milagre de Deus estava conseguindo gestar uma criança, e submetesse esse corpo a outra carga ainda pior, que é uma cesárea, eu tava colocando tudo a perder. E pior, eu não teria ninguém aqui depois do parto pra me ajudar a passar por tudo aquilo, entendeu? Eu teria meu marido, minha irmã, tudo, mas não é a mesma coisa, gente. O pós-parto é outra vibe. O pós-parto, você precisa estar bem. Você precisa estar bem pra passar por aquilo ali. Então, eu olhei para as opções que eu tinha e eu falei, cara, a indução é o caminho de maior sofrimento pra mim. Eu vou sofrer demais se eu tiver que induzir. Mas se der certo, vai ser a melhor opção pra minha filha. Entre a cesárea e a indução. E aí eu escolhi a indução junto com a ajuda das midwives meninas maravilhosas. De novo, eu não sou contra a pessoa, eu sou contra a ideologia, gente. Eu acho que essas pessoas, elas são dignas de amor e de viver, e são dignas de terem todos os direitos, mas a ideologia é o que eu me incomodo, sabe? Eu não vou entrar nesse assunto, só quero ressaltar isso aqui, porque eu sei que vai ter gente me xingando nos comentários, dizendo que eu sou preconceituosa, e eu não sou. Eu sou muito grata às midwives que estavam me ajudando, que me ajudaram durante minha gravidez, e que me ajudaram a ter o controle da situação, mesmo diante das possibilidades ruins, né, dos riscos. Mesmo diante dos riscos. E aí, eu falei pra médica chinesinha, né, que eu não ia fazer a cesárea. Ela discordou de mim, eu assinei um monte de termos. Falei, eu vou fazer a indução. E se não der certo, eu já sei que eu vou terminar numa cesárea de emergência. E eu optei por fazer a indução. Até a indução, né, eu fiz acompanhamento semanal, o que não é comum no Canadá, mas como a minha gravidez tinha esse risco, eu pude receber isso. Então, pra você ver, até nisso eu agradeço a Deus, porque se eu tivesse uma gravidez 100% saudável, do ponto de vista deles, eu não ia saber, porque eu só ia ter 2 ultrassons na gravidez inteira, eu não ia nem saber se estava tudo bem, né? Se você já teve filhos e suas gravidezes foram todas saudáveis, você vai achar isso uma besteira. Mas para uma mãe de primeira viagem, não saber o que está acontecendo é assustador. E aí eu tive esse acompanhamento, mesmo, eu tive acompanhamento com a midwife, com a obstetra, e eu fiz exames todas as semanas, a partir das 36, 34 semanas. Então eu fazia cardiotoco, coisa que não é comum fazer. Eu fazia ultrassom, eu ia nas consultas, elas mediam a barriga, tudo. Então assim, eu tive esse apoio, sabe? Mesmo no final no final da minha gravidez ali, eu tive esse apoio. Não foi porque o sistema é bonzinho, mas porque existia esse risco, né? E aí eu fui submetida dessa forma. E aí as coisas se desenrolaram dessa maneira. No próximo vídeo eu vou contar pra vocês como foi o parto, que foi um parto induzido por opção, porém que foi um parto que teve desdobramentos bem complicados, foi bem difícil. E eu sei que é um negócio louco, né? Porque ao mesmo tempo eu falo mal, eu falo bem, eu falo que eu entendo, que Deus sabia o que era melhor pra mim, mas assim, isso é a vida da mãe, né? A mãe é isso aí, gente. A mãe é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo também, que você me acompanhou até o final. Vai me contando aqui nos comentários o que você tá achando dessa história. A gente se vê no próximo vídeo, que vai ser o último dessa série.